Fazendo uma live agora, tô chegando em casa agora, domingão, 8h32, chegando em casa, tô aqui no estacionamento, aqui na garagem do meu prédio. Resolvi fazer essa live porque falar sobre um caso clínico que tem tido uma frequência assim, ó, bem grande. Aqui em Porto Alegre, no sul do Brasil, a gente tem uma variabilidade de temperatura muito grande, né? Um dia faz 8, outro dia faz 28. Essa variabilidade muito grande acaba gerando problemas de toda ordem. E um desses problemas é a tosse, né? Muitos animais, cães e gatos, começam a desenvolver uma tosse crônica, uma tosse, um pigarro, uma espécie de engasgo, uma tosse assim bem ruim, porque as pessoas até não conseguem dormir de noite. Fica aquele animal tossindo ali do lado. E aí sim você começa a ver que tem relação com essas mudanças de temperatura, né? E normalmente é de origem alérgica, né? Essas tosses de origem alérgica acabam gerando um processo alérgico e ou inflamatório e que geram essa sintomatologia chata, cansativa, não só para os tutores, mas estressante para o próprio paciente animal. O pobrezinho do cão fica tossindo e engasgando o tempo inteiro e não para, né? Então é necessário que a gente faça uma avaliação bem criteriosa, com uma boa auscultação pulmonar e a sintomatologia clínica específica sobre essa tosse. Que normalmente essa tosse não é uma tosse produtiva, tá? Se essa tosse é de origem alérgica ou de origem inflamatória, ela não gera a produção de secreção purulenta, nem verde, nem amarela. Enfim, ela é a tosse por tosse, basicamente, né? Então, a partir dessa avaliação clínica que você faz, você entra com uma medicação específica e ela é bem eficaz, sabe? Bastante eficaz. Muitas vezes a gente usa alguns imunossupressores junto para que você tenha, assim, um efeito bastante rápido em relação a isso, né? Mas também existem outras tosses, né? Essas tosses também relacionadas à mudança de temperatura podem ser tosse por processo bacteriano, né? Que tem aí o desenvolvimento de uma bronquite, uma bronquiolite de origem bacteriana. Aí sim, aí você provavelmente vai ter febre, aí você entra com um antibiótico específico. Mas aí que tá, a tosse tem várias causas diferentes, né? Então é importante a gente identificar qual é a causa, para não errar, não fazer um erro diagnóstico. Às vezes, erros diagnósticos que, se tu fizesse uma boa anamnese e uma boa avaliação clínica, você não erraria, né? Se a gente partir do pressuposto de que existem cães muito idosos hoje em dia, a quantidade de cães idosos está aumentando bastante. E, evidentemente, problemas respiratórios e problemas relacionados à mudança de temperatura também têm uma incidência maior em animais de meia idade ou idosos, né? E podem estar associados também com outros problemas, né? Você já vinha tendo um problema respiratório, evidentemente que durante esse sobe e desce de temperatura, essa situação vai se intensificando, né? Então, cães idosos, por exemplo, que têm a miocardiopatia dilatada ou eles têm insuficiência cardíaca congestiva, que se chama, em outras palavras, problema no coração, né? Eles podem sim estar desenvolvendo essa tosse que é de origem cardíaca, né? Esse associado a essa tosse de origem cardíaca, eventualmente pode estar desenvolvendo também um processo alérgico e inflamatório associado a isso, né? Então há que se ver direitinho se existe essa tosse cardíaca de origem cardíaca ou não. Para isso, muitas vezes a gente pede alguns exames, né? Uma radiografia torácica para avaliar o parênquima pulmonar, para avaliar o tamanho e a forma do coração. E também a nível de bronquite ou bronquiolite, se existe alguma estrutura ou não também aí dentro desse parênquima pulmonar. Às vezes a tosse em animais um pouco mais idosos são por conta do que a gente chama de colapso de traqueia. Esse colapso de traqueia, um nome técnico chama-se traqueomalácia, né? É porque a traqueia ela fica mais flácida, ela fica molinha por conta de uma quantidade pequena de cartilagem. E às vezes, se o coração
está aumentado, ele empurra essa traqueia para cima, então diminuindo a luz dessa traqueia, ela ficando então com o diâmetro diminuído, dificultando com que na inspiração esse ar entre, estimulando o centro da tosse, o animal fica tossindo então bastante por conta e pigarreando e engasgando por conta dessa que a gente chama de colapso de traqueia, tá? Tem grau 1, 2, 3 e 4. E aí tem que identificar isso também. Então a tosse de uma maneira geral é um sintoma e que deve ser identificado muito bem quais são os motivos que levaram ao animal tossir, certo? Para que não haja efetivamente um diagnóstico muito simplista, né? Como a gente vê de vez em quando no dia a dia, tossiu, dá um antibiótico. Não é assim, né? Depende. Se for de origem bacteriana, se for uma tosse infecciosa de origem bacteriana, evidentemente que vai ter que entrar com um protocolo antibiótico. E existem antibióticos específicos e protocolos muito bem definidos, estabelecidos para este caso específico de tosse de origem bacteriana. Né? Não é uma coisa que você use, vamos dar um antibiótico XYZ de maneira genérica. Novamente eu repito, pode funcionar, mas pode não funcionar, entendeu? E essas pneumonias bacterianas, tosse de origem bacteriana, elas podem evoluir para casos muito graves, né? De angústia respiratória, levando um animal, às vezes pode levar o animal ao óbito, né? Entrando em cianose e eventualmente pode seguir levando esse animal ao óbito. Então, pessoal, eu estou falando isso para vocês porque realmente é bastante recorrente nessa época do ano a questão da tosse, né? E ela é uma coisa relativamente fácil de ser resolvida, desde que o caminho semiológico e a avaliação clínica seja feita dentro dos parâmetros pré-estabelecidos. E aí a gente opta se entra ou não com antibiótico, se entra com imunossupressor, se entra com antialérgicos, né, que não sejam corticoides ou imunossupressores. Enfim, vai depender da avaliação clínica, daquele momento, daquela tosse específica, tá bom? Outra coisa, pessoal, muito importante, tá? Cães que têm predisposição a passarem frio, ou cães com pelo muito curto, ou cães mais idosos, procurem não deixá-los passar frio, certo? Eu observo às vezes, como eu atendo na casa das pessoas, eu observo às vezes alguns animais, eles estão passando frio, eles ficam na casinha do lado de fora, ou ficam deitados no chão frio, cão idoso. Isso só vai dar problema, obviamente vai dar problema. Então vocês têm que pensar, pessoal, que eles sentem frio. Então eles têm que ser agasalhados, eles têm que ter um conforto térmico para que eles não venham desenvolver esses problemas. É que nem nós ficar aí com 10 graus andar de camiseta na rua. Vai passar frio. E passando frio, daqui a pouco você está com a garganta comprometida, com rinite alérgica, nariz fechado, enfim, né? Então é importante, pessoal. Vejam bem se o seu animalzinho não está passando frio, aonde ele tem alguns locais que eu vejo que tem o vento, ele encana, fica aquele vento forte vindo perto da casinha e o animal vai ficar passando frio quase o tempo todo, entendeu, pessoal? Então vamos cuidar com isso aí, né? É importante, tá bom? Um grande abraço para todos, até mais!